Manu, faz as honras pra gente. A pessoa já começa a orar com alto, né? Sangue de Jesus, Judeu. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós nos reunimos aqui nessa noite para falar do Senhor, para falar da sua palavra. Convidamos o Senhor, Deus, como convidado de honra. O Senhor é o único digno de Senhor de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Senhor, usa a vida da Sandra nesse momento. Usa as nossas vidas. Senhor, que nós sejamos canais do Senhor nessa terra. Pai, que a sua palavra venha, Senhor, germinar no nosso coração. Que venha frutificar no tempo certo. Tudo aquilo que desvia a nossa atenção, Deus, que venha ser tornado sem efeito agora em nome de Jesus. E mantém, Pai, a nossa mente cativa a sua palavra. Fala conosco através do seu Espírito Santo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Vamos nessa. Então, contextualizando, né, para a gente pegar o fio, assim, nós estamos estudando o primeiro livro de Samuel e hoje vamos estudar o capítulo 23. Ontem a gente viu que Davi foge da ira do rei Saul, segue para Nob, isso a gente viu desde sexta, né? Segue para Nob, onde possivelmente se encontrava o tabernáculo e a Arca da Aliança, né? E ele encontra com Aimeleque, que era o sumo sacerdote ali de Nob. Só que Goeg, que era um edomita, estava de olho naquilo tudo ali. E mais tarde ele entrega a Saul aonde Davi esteve, aonde, né, que Davi esteve por ali, falando com os sacerdotes, e que os sacerdotes tinham dado comida e arma para ele, a arma do gigante, lembra? Do Golias. Saul vai até Aimeleque e, achando que foi traído pelos sacerdotes, manda que os seus homens matem os sacerdotes. Mas ele se vê humilhado ali porque os seus homens não fizeram essa atrocidade, eles não cumpriram com a ordem do rei e eles não mataram os sacerdotes e os familiares lá, como Saul tinha mandado. Mas Goeg, que não tem nenhuma responsabilidade, nenhuma ligação, nenhum temor a Deus, né, e com o povo de Israel, porque Goeg era um edomita, ele era um estrangeiro, ele vai lá e passa os 85 sacerdotes a fio da navalha, né, e mata todos os familiares ali daquela cidade, os familiares dos sacerdotes e os seus animais e crianças e todo mundo. Sobra um, né? Sobra só um, o filho de Aimeleque, Abiatar. Ele se esconde e consegue fugir. E Davi forma um exército que é uma espécie de monarquia paralela. Isso foi orgânico, tá? As pessoas ele se refugiou na caverna de Adulão e os degredados, os endividados, os pecadores, eles foram se unindo a Davi e reconhecendo a monarquia de Davi, né? Reconhecendo que Davi era o Messias ali, que ele era o Cristo, ele era o ungido, né? Até aquele momento ali. E como eles eram já ali dentro da caverna, eram um rei, Davi, o rei ungido, um sacerdote e um profeta, né, ali em Abiatar, eles já estavam com uma monarquia formada, né? E aí a gente começa no nosso capítulo de hoje, que diz assim: Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando o trigo que havia sido colhido há pouco. Então perguntou a Deus o Senhor: devo ir a atacar os filisteus? Sim, respondeu o Senhor, ataque-os e leve a cidade e salve a cidade de Keila. Mas os homens de Davi disseram: nós já estamos com medo de ficar aqui em Judá, quanto mais de ir a Keila para atacar o exército dos filisteus. Então Davi consultou novamente a Deus,
o Senhor, e ele respondeu: vá a Keila e ataque, porque eu lhe darei a vitória sobre os filisteus. Então Davi e seus homens foram a Keila e atacaram os filisteus. Mataram muitos deles e tomaram os seus rebanhos. E assim Davi salvou os moradores de Keila. Na ocasião em que Abiatar, o filho de Ameleque, escapou e foi se juntar a Davi em Keila, ele levou o manto sacerdotal. Quando Saul foi avisado que Davi tinha ido para Keila, disse: Deus entregou Davi nas minhas mãos. Ele foi para uma cidade cercada de muralhas, com portões reforçados, e assim caiu numa armadilha. Bobinho ele, né? Então Saul chamou todos os soldados para a batalha, a fim de marchar contra Keila e cercar Davi e seus homens. Quando Davi soube que Saul estava planejando atacá-lo, disse ao sacerdote Abiatar: traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. Então Davi disse: ó Senhor Deus de Israel, eu, o teu servo Davi, soube que Saul está planejando vir a Keila para destruí-la por minha causa. Será que os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Será que Saul virá mesmo, como ouvi dizer? Ó Senhor Deus de Israel, peço-te que me respondas. Saul virá, respondeu o Senhor. Será que os moradores de Keila vão entregar a mim e também os meus homens a Saul? Respondeu Davi. Sim. Perguntou Davi, desculpe. Sim, vão, respondeu o Senhor. Então Davi e os homens, mais ou menos 600, saíram imediatamente de Keila e seguiram sem rumo certo. Quando Saul ficou sabendo que Davi tinha fugido de Keila, abandonou o seu plano. Davi se escondeu nas fortalezas da região deserta e montanhosa, que fica perto de Zif. Saul continuava a procurá-lo todos os dias, mas Deus não entregou Davi a ele. Davi estava com medo porque Saul tinha saído para matá-lo. Davi passou a viver em Oreza, no deserto que fica perto de Zif. Jonatas foi encontrar-se com ele e ali lhe deu coragem para confiar na proteção de Deus. Olha como um amigo faz a diferença na hora do nosso deserto, hein? Jonatas disse: não tenha medo, Saul. O meu pai não conseguirá causar-lhe nenhum mal. Você será o rei de Israel e eu ocuparei o segundo lugar no seu governo. O meu pai sabe muito bem disso. E ali, na presença de Deus, o Senhor, os dois renovaram sua promessa de amizade. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para casa. Algumas pessoas de Zif foram a Gibeá e disseram a Saul: Davi está escondido na nossa terra, em Oreza, no monte Áquila, no final de Gesimon, ao sul de Gesimon. Nós sabemos que o Senhor quer muito prendê-lo. Venha com a gente que nós lhe entregaremos Davi. Saul respondeu: que o Senhor abençoe vocês por serem tão bondosos comigo. Vão e se informem novamente. Descubram com certeza onde Davi está e quem o viu ali. Dizem que ele é muito esperto. Descubram exatamente os lugares onde ele se esconde e voltem aqui, sem falta. Então irei com vocês, e se ele estiver lá, eu o pegarei, ainda que tenho de procurar em toda a terra de Judá. Então eles voltaram a Zif, adiante de Saul. Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, num vale seco ao sul de Gesimon. Saul e seus soldados foram procurar Davi, mas Davi ficou sabendo e foi para uma passagem nas rochas, no deserto de Maom, e ficou ali. Quando Saul soube disso, foi atrás de Davi. Saul e seus soldados estavam de um lado do monte, e Davi e os seus do outro. Estes fugiram depressa para escapar de Saul e os seus soldados, e os estavam cercando para prendê-los. Mas, justamente nesse momento, o mensageiro chegou e disse a Saul: volte imediatamente, os filisteus estão invadindo o país. Então Saul parou de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. É por isso que aquele lugar é chamado
de rocha da separação. Davi saiu e foi para os lugares protegidos na região de Fonte de Gede. Aqui a gente encontra algumas coisas interessantes. De quem que é a responsabilidade de proteger e cuidar do povo, cuidar do povo de Israel? Contra os filisteus ou contra qualquer outro estrangeiro? É quem? É o rei Saul, não é mesmo? Mas ele está tão interessado em ir atrás de Davi que ele esquece das suas obrigações, das suas atribuições. Davi é um fugitivo, ele desertou do exército, mas o que vemos aqui é que a cidade de Keila foi atacada pelos filisteus e eles estavam roubando o povo e sua comida. E Davi foi consultar o sacerdote para saber qual era a vontade de Deus. Embora ele tivesse o ímpeto de salvar o seu povo, eu tenho certeza disso, ele tivesse o ímpeto de lá salvar diretamente lá o seu povo, sabedor de que era essa a sua função como rei ungido, como exército de Israel, ele se submete à vontade de Deus antes de agir. Ele é o quê? Ele é precavido, ele é previdente. Ele primeiro vai a Deus, pergunta se é isso mesmo que Deus quer, e depois ele, na fé, ele vai e age. Ele se consulta com o sacerdote, que está todo paramentado, usando colete sacerdotal, usando o urim tumim, que a gente já falou sobre isso, né? Aquelas pedras que Deus respondia através delas, né? E Deus ordena que ordena atacar, mas o seu exército fica temeroso. Seu exército não era tão fiel assim. A gente já falou o tipo das pessoas que estavam com Davi, né? E Davi consulta a Deus de novo, mas para confirmar, testificar para os homens dele, né? E ele confirma, é para atacar. Davi e seus homens atacam o exército filisteu em Keila e derrota todos os filisteus. Claro, né? Deus estava com ele, né? Saul, ao saber disso tudo, acha que Deus entregou Davi em suas mãos, pois Davi estava dentro de uma cidade delimitada por muros, com um portão de entrada e saída. Bobinho, né? Davi pergunta para Deus se ele será traído pelos líderes de Keila, e Deus responde que sim. Davi sai de Keila com seus homens, que agora já não eram mais 400, como no capítulo de ontem, já são 600, e saem vagando pelo deserto sem rumo. E Saul, ao ser informado, desiste de ir a Keila. Lá na caverna de Adulão, onde ele se abrigou lá, Davi já tinha 600 homens, e Davi começa a andar como fugitivo, né? Davi começa a vagar ali pela caverna, ali pelo deserto, né? Sem rumo, sem provisões, e ele continua assim até o capítulo 26, sabe? Ele passa pelo deserto dele, literal, né? Até o capítulo 26. E Davi permanece nas fortalezas do deserto, na região montanhosa de Zif, e Saul não descansa em buscar ele a todo custo, mas Deus não permite que isso acontecesse, que ele fosse encontrado. Aí eu me lembro do Salmo 91, né? A sombra do esconderijo, a sombra do onipotente. Como é que é mesmo, gente? No esconderijo, como é que é, Manu, mesmo? Que agora... Esconderijo do Altíssimo. No esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente, a gente descansa. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa esquerda, mas nenhum de nós será atingido, né? Mesmo, e assim, ele vai falando sobre exatamente a experiência que Davi teve nesse tempo de deserto. Davi estava à sombra do onipotente. E é assim que a gente fica quando a gente está no nosso deserto, passando pelo nosso deserto e com a mente voltada ao Senhor, com a mente cativa a Deus. Em Zif, Davi foi traído pelo povo que o delatou a Saul.
que Saul saiu ao encalço de Davi, mas Saul soube que os filisteus tinham atacado sua casa, sua terra. E ele resolve recuar, voltando lá para defender o seu povo. Deus não permite que seus planos sejam frustrados, ainda que ele use o inimigo para confundir o próprio inimigo na hora que os planos para a nossa desgraça são feitos. Ele usa o que ele quer. Ele confunde o inimigo com os planos dele mesmo. Aqui os filisteus impediram que Saul guerreasse contra Davi. Veja bem, o inimigo impediu que Davi enfrentasse Saul. Deus é tremendo, né, gente? E nesse tempo que Davi... Esse é o panorama, esse é o tempo que Davi está sofrendo. Que passou por 2 traições, passou por várias tentativas de assassinato, né, de Saul. E mesmo ele sendo inocente, ele continua passando por um tempo de deserto. Então, deserto não é só para quem merece. Deserto também é para o inocente. Deserto é onde a gente finca raízes, aonde a gente está frágil, como diz Paulo, que é na fragilidade que a gente fica forte. Lá em Salmo 54, relata quando ele foi cercado por Saul pela primeira vez. Deixa eu ver se eu separei aqui. Eu acho que eu separei aqui para a gente... 54:1. Vem com força do teu nome, ó Deus, e salva-me. Defende-me com teu grande poder. Ouve minha oração, ó Deus. Escuta minha súplica, pois desconhecidos me atacam, pessoas violentas tentam me matar. Eles não se importam com Deus. Interlude com Deus, porém, é o meu auxílio. O Senhor me mantém com vida. Davi estava bem angustiado, sofrendo a tal ponto que ele se rasga diante de Deus. Isso aí é um rasgar de coração diante de Deus. E no auge do seu sofrimento, ele termina sempre com uma oração, com uma confissão de confiança. Porém, meu interlúdio com Deus, porém, é meu auxílio, e o Senhor me mantém com vida. E é sempre assim. O Senhor é minha fortaleza, o Senhor me cuida, o Senhor me preserva, o Senhor me tira das mãos do inimigo. Ele sempre exaltando e confessando aquilo que ele pensa do Senhor e que ele tem, a certeza que ele tem do Senhor na vida dele. Ele diz, o Senhor é meu auxílio, sempre ele segue confiando, que mesmo em meio ao sofrimento e à dor, Deus é o seu refúgio. Por fim, depois de todas as traições, Davi segue para a região de En-Gedi. Davi está vivendo um período sem rumo. Alguém aqui... Aí eu te pergunto, alguém aqui já experimentou isso? Um período sem rumo, um período sem conseguir enxergar o amanhã, se sentindo no fundo do poço, quando todos os nossos planos e projetos, a nossa segurança, o nosso olhar para o amanhã, a nossa dignidade, tudo cai por terra. E a gente passa a viver um momento de mais profunda angústia. Quando ficamos sem rumo, sem saída. Alguém já passou por isso? Ou foi só eu? A minha memória lúdica me traz, né? O último momento que eu vi, em nome de Jesus, o último momento, a última vez que eu vivi isso. E na minha memória eu me lembro que era como se eu estivesse atravessando um túnel negro sem uma luz e no final dele tivesse um muro. Mas ainda assim, eu virava para o Senhor e orava e colocava a minha vida na mão dele. E com o passar do tempo, esse muro
ele foi caindo, ele foi ruindo, sabe? E do muro se fez porta, se fez abertura, se fez ponte para o novo de Deus, sabe? E isso é minha memória me traz muito concretamente isso. Davi está assim, sem rumo, vagando pelo deserto, fugindo do rei Saul, e ainda assim ele continua confiando em Deus. Davi continua agindo conforme a vontade de Deus. Ele não se desvia e ele espera. A palavra de ordem do dia é esse. Davi espera. Ele vai passar muito tempo no deserto. A lição da lição de hoje é que tempo de deserto é tempo de espera. É tempo de criar raízes, de confiar no Senhor, de lembrar que o Pai não se esqueceu de nós, de lembrar de tudo que o Pai já fez por nós, de tudo que Ele já nos livrou, de tudo que Ele já promoveu de milagre e de livramento para a vida da gente. Lembrar que Ele continua nos amando e que este tempo vai passar. É lembrar que Ele está conosco no seu colo, como lá em Pegadas na Areia, que eu falei sexta-feira. E mais uma vez, isso tudo nos aponta para Jesus. Porque Jesus também era inocente, passou por humilhação, também foi marcado para morrer por iníquos, também passou pelo deserto, também arregimentou muitos que eram também, em grande parte, os rejeitados, os pecadores, os marginalizados, os cobradores de impostos, os corruptos, as adúlteras. Lembram que Davi nos foi apresentado como Cristo, como eu tinha falado, que a palavra Cristo significa ungido. Davi é ungido de Deus. Davi era o Cristo para libertar o povo de Israel nessa época. E da mesma forma, Jesus nos é apresentado como Cristo, o ungido de Deus. Só que Jesus é o Davi melhor, é o Davi perfeito, é o verdadeiro, sem defeitos, sem pecados, é a perfeição de Deus. Mas ele vem da linhagem de Davi. Isso aponta, isso tem um significado muito grande. Jesus é filho de Davi. Ele vem de Davi aqui na terra e ele vem de Deus no céu. Da mesma maneira que Davi passou por todos estes sofrimentos, Jesus também passou, e muito mais, e muito piores. Lembram da história de Jesus encontrando seus discípulos na estrada de Emaús? Os discípulos estão frustrados porque eles criam que Jesus libertaria o povo de Israel, que ele expulsaria os romanos dali. E Jesus morre sem claramente isso ter sido feito, né, para eles, né, claramente aos olhos deles. Então eles estão tristes que Jesus morreu. E aí Jesus encontra com eles, já ressuscitado, né? E ele pergunta para os discípulos: vocês não entenderam que era previsto que o Messias passasse por tudo isso? Vocês não entenderam os profetas, a palavra? Jesus está aqui falando da Bíblia toda, porque Davi começou o seu reinado sofrendo e sendo traído. Jesus também começa o seu reinado sofrendo e sendo traído. Isto nos faz lembrar que em nossas vidas, muitas vezes, passamos por sofrimentos, angústias e traições. Tim Chester, mais uma vez eu vou buscar ele. Tim Chester diz assim: se nosso rei é maltratado, também podemos e devemos ter a expectativa de ser maltratados. Se Davi teve 20 capítulos antes de receber a glória, então devemos ter a expectativa de 20 capítulos na nossa vida antes de receber a glória. Há um momento na história de Atos em que os apóstolos são açoitados. E aí temos os apóstolos, e aí lemos: os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome.
Essa citação é de Atos 5:41. E em Atos 14:22 a gente lê assim: eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Na vida do cristão, as tribulações são muitas vezes são uma necessidade e não uma opção. Amadas, assim, eu não fico pregando que a gente só sofrendo que a gente vai chegar a Deus, não. Mas muitas vezes é no sofrimento que a gente encontra Deus, sim. Eu sou prova disso. Muitas vezes a gente vive a nossa vida, né, do nosso jeito, e quando o deserto chega é que a gente é assim sacudido e a gente é obrigado até a olhar pelo Senhor, e glória a Deus por isso. Glória a Deus que a gente tem um Deus para olhar por nós. O deserto é uma escola, sim, é. O deserto é um momento inexorável, mas a maneira com que vamos reagir a ele é que fará toda a diferença na nossa caminhada cristã. Se a gente caminhar no deserto nos achando que a vida está nos devendo alguma coisa, que Deus é ruim, que Deus está impingindo a gente aquele sofrimento para aprendizado, eu acho que se a gente começar assim, a gente está, sabe, a gente vai prolongar os anos de deserto. A gente vai fazer que nem Moisés. Se Davi passou por 20 capítulos no deserto até se tornar rei, nós precisamos passar pelos nossos capítulos para a gente fincar raízes. Só os nossos capítulos vão fazer que a gente finque raízes. Moisés passou por 40 anos. Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Noé passou por aproximadamente 100 anos de quando Deus mandou que ele construísse a arca até o dia de entrar na arca e sair. E depois ficaram por 360 dias dentro da arca com aquela bicharada toda. Para mim, isso foi um deserto, né? E ele passou por todo esse deserto e chegou a termo no fim dele e hoje está na galeria da fé. E nós somos descendentes dele, né? Glória a Deus por isso. O próprio Jesus passou por 40 dias de jejum, oração, sendo tentado antes de entrar no seu ministério público. Amadas, vocês planejam ter uma vida de sucesso aos olhos de Deus? Acredito que todos nós, né? Então eu incentivo vocês a se lembrar de antes da ressurreição, teve a cruz. Antes, né, de Cristo ressurgir dos mortos, ressuscitar, ele passou pela cruz. Que antes de nós passarmos pelo sucesso, a gente pode passar pelo deserto. Antes da gente encontrar o nosso sucesso, a gente pode passar pelo madeiro. E aqui, eu não estou falando do madeiro restaurante, não. A gente pode passar pelo madeiro de Jesus. Para que depois, no sucesso, a gente vá ao madeiro restaurante. Glória a Deus por isso. A mensagem bíblica é que Jesus nos ensina é de encontrarmos esperança, mesmo em dor e sofrimento. É de quando olharmos para Jesus, encontrarmos um Jesus que sofre conosco. Ele não vê o nosso sofrimento e vamos fazer alguma coisa. Não, ele sofre as nossas dores, ele sofre conosco, ele sangra conosco toda vez que as nossas lágrimas caem. O Espírito Santo colhe as nossas lágrimas. Ela conhece o madeiro, sim, Aninha. A gente estava até combinando aí de ir no madeiro uma hora dessas. E é aí que nós temos esperança de ultrapassar o deserto, de vencer o deserto. É porque Jesus está ali conosco, pegando a cruz que a gente está levando conosco. Jesus é o nosso Cirineu.
Ele se leva a cruz para a gente. Ele levou a cruz para a gente lá há 2000 anos. E ele até hoje, quando a gente se prostra diante dele, quando as nossas lágrimas descem aos pés dele, ele pega a nossa cruz e leva conosco. E assim, eu louvo ao Senhor que eu acho que aqui, nesse momento, nenhuma de nós esteja passando por um deserto. Mas que isso seja um ensinamento para aquele que amanhã vai encontrar com a gente e que esteja no deserto. Para que a gente tenha essas palavras frescas na nossa lembrança e no nosso coração, para a gente mostrar para todo aquele que está levando sua própria cruz, que está no seu deserto, que o deserto não é lugar de morar, é lugar de fincar raízes e esperar em Deus, esperar em Cristo, e que a nossa cruz é levada por Jesus, assim como Cirineu levou a dele. E é isso que eu queria falar no dia de hoje. E queria que vocês, ainda tem aí uns minutinhos para que a gente possa falar mais alguma coisa. Manu? Não tem nada a acrescentar hoje, não. Só o madeiro mesmo. Quando eu escrevi isso, sabe? Que eu estava lá inspirada, escrevi isso. Eu pensei em você. Gente, eu saí daqui de Friburgo para ir comer no madeiro, lá na Barra do eu não sabia nem disso e eu pensei em você. Eu falei, gente, é bom, eu tenho certeza que a Manu vai pensar assim, opa, o madeiro. Sou dessas. Esse madeiro aí é bom passar, os outros não. Pois é, esse daí a gente vai primeiro alcançar o sucesso para poder passar lá no madeiro, porque esse madeiro aí, o outro madeiro Jesus levou para a gente, é só pela fé da gente que a gente não precisa mais levar, mas o outro madeiro a gente precisa ter, muita bala, né, para poder... Dá para ter tudo, né? Dá sim, em nome de Jesus, dá sim, dá para ter tudo sim. Dá para ter almoçar no Madeira e jantar no Outback, ô glória. A Carlinha, minha filha, deve até pensar, nossa, que pobreza, porque ela conhece uns restaurantes tão maravilhosos, meu Deus. Que Madeira e Outback ficam... Uma grávida no grupo. Viram até McDonald's. Tem 2 grávidas no grupo. Mas a Aninha tá aqui agora, A Aninha tá aí agora? Tá. A Aninha é Isabel, né? É a Aninha e Isabel. A Aninha tá com o Rui aí agora. Então. O Rui resolveu comer mais tempo. Pois é. Manda beijo. Fala que a titia tá mandando beijo pra ele. Então é isso, gente. Então que a gente lembre lá no deserto que a gente vai alcançar o nosso sucesso e vai comer no madeiro. Em nome de Jesus. É isso aí que Deus quer para todos nós, porque Ele morreu na cruz exatamente para que a gente tivesse vida e vida em abundância, e vida de qualidade, de felicidade, de alegria, de prosperidade, de saúde, vida boa. Foi isso, e que a gente se apodere disso aí, que a gente lembre disso aí. Vamos lá, Aninha, contigo hoje. Vamos orar. De novo? De novo, gostei. Em nome de Jesus, no fim, amiga. Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por mais esse dia em que o Senhor nos direcionou, em que o Senhor colocou suas mãos misericordiosas sobre nossas vidas. Amém, Senhor. Muito obrigada por mais esse ensinamento que tem sido de tão grande valia para a nossa vida. Conhecer-te é sempre muito bom, Pai. E nós pedimos que o Senhor deixe sempre os caminhos abertos, nossos ouvidos abertos, corações Amém, e olhos sempre abertos para Ti, Senhor. Amém, pois nós estamos aqui sedentas do teu conhecimento, da Tua palavra, das Tuas mãos e do Teu caminho. Amém, que nos Senhor. dê uma excelente noite de sono, tranquila e abençoada. Em nome de Jesus que eu te peço, Senhor, que nos dê a paz que excede todo e qualquer entendimento. Amém, Paizinho. Muito obrigada. E como
quer, Sandra? Em nome de Jesus. Agradeço em nome de Jesus. Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Coisa linda. Você vê coisa linda, Aninha orando, Manu? Que fofinha. A Aninha, calma aí. A Aninha